Queridos, vamos para o Apocalipse, capítulo 6. E hoje eu quero fazer uma pequena consideração, antes de nós tomarmos aqui exatamente o sexto selo. Nós estamos debatendo o sexto selo, de uma pergunta que nos foi feita na quarta-feira passada, por um irmão. Tão logo acabou a nossa reunião na quarta-feira, ele me procurou, me fez a pergunta aqui à frente. Eu achei relevante que nós passássemos para a igreja para que fique claro isso para todo mundo. Tá bom? O que nós falávamos na semana passada que suscitou no irmão essa questão? Nós traçamos aqui a abertura dos selos. Lembram disso? Capítulo 6 começa a abertura dos selos. Aí nós consideramos o seguinte, que os selos, que na verdade lacra aquele livro, ou mesmo aquele livro na mão do Pai, em que o Cordeiro toma aquele livro e começa a abrir, são os acontecimentos que terão lugar tão logo se encerrar a era da igreja. Isso já está claro para nós. Já discutimos, já falamos, repetimos várias vezes. E então, ao abrir o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo, nós temos ali 4 cavalos, branco, vermelho, preto e amarelo, fala do princípio das dores. Portanto, fala dos primeiros 3 anos e meio, dos últimos 7 finais. Ou seja, encerrando-se a era da igreja, o que vem? 7 anos, que é a retomada da contagem das 70 semanas de Daniel 9, que é o que falta. Estamos no intervalo. Estamos encerrando esse intervalo. Acabando o intervalo, segue a contagem normal das semanas. Foram profetizadas 70 semanas de anos, 490 anos. Com a morte de Cristo passaram-se 483 anos. Certo? Exatamente ali entra o intervalo, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor sai da casa e vai à beira-mar, começa ali os mistérios do reino dos céus, as 7 parábolas do reino dos céus, falando da igreja enquanto reino dos céus, como que o seu reino agora é constituído. Enfim, de maneira que, acabando-se esse intervalo, começa o livro. Os 4 primeiros selos, princípio das dores. Depois do 5º selo, clamor dos mártires. Os mártires clamam e, portanto, o 5º selo seria o quê? Seria esse start, esse momento que desencadeia, que determina, que define que a partir de então, portanto, começará a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Porque os primeiros 3 anos e meio são de princípio das dores. Princípio das dores, grande tribulação. E o que vai determinar o fim do princípio das dores? Se bem que é uma coisa só, né, queridos? É o princípio das dores. Mas a grande tribulação, com esse nome, com essa intensidade, quando você sai dos fenômenos naturais para os sobrenaturais, então tem o 5º selo faz essa divisão. Os mártires clamam como que reivindicando, ou como quem vindica que o Senhor, ele reaja, ele vem agir. Até quando, ó soberano, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, esses aqui que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam? Então, quando os mártires clamam, entendemos por mártires, a começar de Abel, o primeiro Marte, que foi salvo exatamente por causa da doutrina, ou melhor, não vou colocar doutrina, mas por causa da verdade da salvação pela fé. Vocês sabem disso? Que o primeiro a morrer, em razão da verdade acerca da salvação pela fé, foi Abel. Depois muitos outros morreram, mas ele é o primeiro. Eu disse verdade e não doutrina, porque a doutrina, nós vamos ver isso na primeira aula, na próxima sexta-feira, aqui do Querigma. A doutrina é o ensino, quando aquela verdade se configura como ensino, aí se torna doutrina, e portanto não tinha ainda esse ensinamento organizado, detalhado acerca dessa verdade, mas estava estabelecida a verdade, de que o homem só tem acesso a Deus mediante a fé no Cordeiro imolado, nada mais. Então, vem Abel, depois tantos mártires,
que morreram por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, ao longo de toda a história, eles vão clamar a Deus. Clamar para que Deus reaja. É como que diz, Senhor, não está na hora do Senhor começar a derramar os juízos? É nesse momento, portanto, que vem o sexto selo. O sexto selo, acontece algo que nós queremos falar hoje. O que acontece aqui? A primeira impressão que se tem é, claro, ao abrir-se o sexto selo, o que acontece? A terra, o sistema nosso, ele entra em caos, ele entra em confusão. O sol se torna negro, a lua como sangue, o céu se encandece de corpos e de meteoritos sendo lançados, incandescendo os céus todo, e a terra começa a cambalear como um bêbado, a se balançar. Acontece um grande terremoto, e esse é grande de fato e de verdade. Não vai ser sempre aquela coisinha mais local, mas ele vai alcançar uma terça parte, muito provavelmente, da terra. Aí os homens começam a ficar desesperados, porque as próprias ilhas começam a se mover, né? E eles então saem correndo, gritando: monte e rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ou melhor, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é, diante desta ira, que pode suster-se? Então está aqui determinado, né, o quinto e sexto selo. O quinto selo, no mundo invisível, o clamor dos mártires. No sexto selo, a reação inicial de Deus se dá por fenômenos que serão vistos no mundo visível. Então veja, quinto selo, o evento acontece no mundo invisível dos mortos, no Hades, como diz o texto, debaixo do altar. É uma linguagem figurada, representando lá o altar do Antigo Testamento e o sangue derramado à base do altar. Lembrando que o Antigo Testamento, eu estou falando de maneira bem geral, né? O Antigo Testamento, para os irmãos entenderem, era uma visão rudimentar. Você não vai ter uma compreensão da verdade nunca, jamais no Antigo Testamento, não é possível. Porque lá falava-se pedagogicamente acerca da verdade. Basta que você leia João, capítulo 1, versículo 16. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a verdade está onde? Em Cristo. Então lá está a mentira, pastor, no Antigo Testamento? A verdade não está em oposição à mentira, nesse contexto. A verdade está em oposição às sombras insubstanciais da verdade. Uma coisa é você pensar verdade versus mentira. Então essa dicotomia está fora da nossa discussão. Quando diz que a verdade ela vem com Cristo, e que antes, portanto, não havia a verdade estabelecida, é que a verdade é a substância. Enquanto que no Antigo Testamento você tinha a sombra. E, portanto, a sombra não pode dar os traços de definição daquilo que é. Quando você vê a sombra de algo no chão, você pode falar assim: olha, eu vejo a sombra de algo. Então, a primeira certeza, tem um corpo. Não tem um corpo? O corpo, sem o corpo não tem sombra. Porque sombra vai ser, eu não sei nem como é que fala, projeção, não pode ser projeção. Alguma coisa nesse sentido, do corpo. Tem que ter um corpo, tem que ter uma luz, para poder transmitir e fazer aquela sombra. Só que você não pode falar se essa sombra tem olhos. E se tem, quantos olhos tem? A cor dos olhos, a cor dos cabelos. Esses traços não se vê na sombra. Ou vê? De maneira que essa sombra ela pode significar muitas coisas, quando não se tem a visão da verdade, da realidade, da substância. O que significa que se a lei é sombra, Hebreus capítulo 10, versículo 1, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, isso diz que a lei é sombra, literalmente falando. Como é que se pode saber o que é a verdade olhando para uma sombra? Então a verdade, ela vem no Novo Testamento, não no Antigo Testamento. Então os mártires que clamam, aí ele vai usar a figura do altar e as almas debaixo do altar. Aí você fala, mas como é que é esse negócio? Então no Antigo Testamento tinha lá o altar de holocausto, ó. E se derramava o sangue à base do altar. Porque se dizia no Antigo Testamento que a vida está no sangue. E quem disse foi Deus, não foi o homem, não. A vida está no sangue. Razão porque até hoje as testemunhas de Jeová não fazem transfusão de sangue. Estão entendendo?
porque a vida está no sangue. Não é sem razão que eles estão ainda na menoridade, porque o que eles estão falando é um conhecimento bíblico. Não estou falando que não é bíblico. Mas eles estão desatualizados, que a verdade já foi instaurada. A verdade já veio, nós estamos na sombra. De maneira que eles até negam a existência da alma. Porque se a vida está no sangue, não pode ser a alma que vivifica o corpo. Bem, a confusão é a confusão do demônio. Vamos colocar assim. Mas então, essa figura, fala, esse altar é o Calvário. Porque é no altar, ou sobre o altar, que se morre o cordeiro. E Cristo não morreu no altar. Ele morreu no Calvário. Mas o cordeiro era morto aonde? Não era no altar? E Cristo morreu no Calvário. Portanto, esse altar, ele pode ter dois significados aqui. Um de extensão do outro. Primeiro, Calvário. Mas, olha como a Bíblia é interessante. Como o altar ficava no átrio, e não no santo lugar, muito menos no Santo dos Santos, o que acontece? Esse altar significa o lugar em que as pessoas ficavam ali, em volta, todos podiam entrar no átrio, ou que seja ali no pátio do santuário. Ou seja, é a terra. Porque o santo lugar, embora tivessem acesso todos os sacerdotes, e só uma pergunta, nós temos quantos sacerdotes aqui hoje? Deixa eu ver as mãos. Quantos? Alguns, né? E os demais são o quê? Pastor, me fala aí que dia que vai ter a ordenação de sacerdote que eu quero vir. Queridos, nós somos uma nação de sacerdotes. Portanto, o nosso lugar não é no átrio. É no santo lugar. Mas em Hebreus fala que é no santo do santo. Você está voltando para o santo lugar? Calma. É que o santo lugar, ele significa uma esfera de santificação que o povo não pode estar, porque a igreja só é constituída de sacerdotes e não de povo comum. Para o povo comum fazer parte da igreja, tem que se tornar sacerdote, que só é possível mediante a obra de Cristo Jesus de redenção, que nos constitui um reino de sacerdote. Enfim, então esse átrio significa a terra. E a igreja, ainda que esteja na terra, ela não é da terra. Certo ou não? Porque o Santo dos Santos, ele significa, em primeiro plano, onde está o trono de Deus, onde Cristo entrou por nós. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu e entrou no Santo dos Santos, nos céus. Então seria átrio, santo lugar, Santo dos Santos. A terra do povo comum, onde Cristo morreu, no meio da profanação. Mas aí tem o santo lugar, que é a igreja, que está acima da terra. E ainda tem o Santo dos Santos, onde o Senhor entrou por nós e onde nós entramos pela fé constantemente para manter comunhão com Ele também. Enfim, clamo as almas aqui, falando da realidade, e aí começa. Isso nós não vamos ver. Isso é no mundo invisível. Tem como você ver as almas lá no Hades, que é debaixo do altar? Se o altar é a terra, debaixo. Nós já falamos isso aqui outra vez, não já? Nós não vamos ver esse clamor. Mas aí, de repente, a terra entra numa convulsão e confusão. Não é? Aí você vai ver o sol fica no negro, a lua como sangue, o céu se incandescendo de meteoritos, que fala estrelas, né? Mas temos que entender de acordo com a revelação e com aquilo que se conhece acerca disso. E então, e o céu se abrindo, se rasgando, se enrolando, como se enrola um pergaminho, e o povo só tem uma certeza, só pode ser o dia da ira de Deus, porque nós não temos mais controle sobre a terra, sobre nós mesmos, sobre nada. Aí eu perguntei, por que nesse momento os céus e a terra e os corpos ficam dessa maneira? O que está acontecendo? Será que é apenas um movimento? Bem, se vai começar a grande tribulação, atenção, necessariamente deve acontecer aqui o arrebatamento dos cristãos vencedores. Por que necessariamente? E eu já chego na pergunta do irmão, tá? Vou chegar lá, já. Por que necessariamente? Porque há uma promessa. Apocalipse 3:10. Que o Senhor haveria de quê?
de livrar da hora da provação todos os que também guardaram a palavra. Ele diz, olha o trocadilho, porque vocês guardaram a palavra, eu vos guardarei, ó. Só será guardado aqueles que guardarem. Se você quer ser guardado da hora da aprovação e não na hora, da hora é ser tirado, você vai ser livrado, guardado, porque você será tirado da terra nessa ocasião. Você hoje deve guardar a palavra. Se você não guardar a palavra, não será guardado. É muito simples. Isso prova que é um galardão. Isso. Nós vamos chegar lá. Porque lá fala... daqui a pouco vamos para o capítulo 12 de Apocalipse. Obrigado, Edmês. Então, o que acontece? Há uma promessa. Essa promessa não pode falhar. E há também uma profecia de Cristo em Mateus 24, que fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também serão os dias da vinda do Filho do Homem. Os dias da vinda. Quer dizer, não é o dia, uma coisa só que acontece. Os dias é porque a vinda, que é parousia, não é um evento isolado que ocorre. Como foi nos dias de Noé, assim serão os dias da vinda do Filho do Homem. Então a vinda, a parousia, palavra grega muito comum no Novo Testamento, ainda que vocês não encontrar na Bíblia de vocês, na tradução, a palavra vinda, mas é um conjunto de eventos, ó. Não é somente um evento isolado. O pessoal fala da vinda de Cristo como se fosse a vinda. Cheguei, pessoal, vamos embora comigo. Não, são um conjunto de acontecimentos que marcam esse momento em que o Senhor, ele começa a agir positivamente em relação a nós, negativamente em relação aos incrédulos, mesmo negativamente em relação aos cristãos não vencedores, mas de maneira direta, ele vai intervir, ele agora é que vai determinar todos os acontecimentos. O homem não tem mais como agora definir o que vai acontecer. Hoje você ainda pode correr, fugir, desistir, não vir, não querer, mas nesse tempo o Senhor vai apertar de tal maneira a todos os habitantes da terra que você só pode submeter ao que vai acontecer, não tem como mais. Né? Então, aí ele diz que como foi nos dias de Noé, assim será. Os dias da vida do Filho do Homem. Aí ele começa a dizer, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, o que equivale, lembrem-se, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 e 4, quando diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Lembra desse texto? Muito bem, ou seja, estarão comendo, bebendo e casando-se, ou seja, momentos de tranquilidade. É por isso que é dito, como ladrão de noite não tem nada a ver com rapto, porque a doutrina do arrebatamento, pela doutrina pentecostal, é o rapto. Ou seja, nós estamos aqui de repente, cadê o povo? Cadê o pastor? Sumiu. Sim. Esse rapto, ainda que o arrebatamento seja um rapto, o momento do arrebatamento, só que o arrebatamento estará no meio de uma série de outros acontecimentos que marcam, que são os sinais que apontam para esse evento, porque embora não saibamos nem o dia e nem a hora, mas os sinais foram dados e o Apocalipse foi revelado, razão porque o apóstolo Paulo diz que nós não estamos em trevas para que aquele dia nos pegue de surpresa. Ou seja, a questão do ladrão, quer dizer, você pode, mediante os sinais, saber exatamente as ocasiões, os tempos desse acontecimento para que você vigie e a sua casa não seja roubada. Jesus fala, portanto vigiai. Ó, quer ver uma coisa? Nós estamos aqui hoje em média de umas 50 pessoas. Quem saiu de casa hoje pensando, hoje o ladrão vai entrar aqui em casa? Quem foi que saiu de casa e falou, hoje vai entrar. E portanto eu vou logo para o estudo. Quem foi que pensou isso? Sabe por que vocês não pensaram? Porque vocês estão muito tranquilos, achando que hoje ele não virá. Vocês estão vivendo momentos de paz e segurança. É ou não é?
Os irmãos observaram que o século XXI, ele tem essa característica. Os irmãos do século XVIII, eles andavam atentos à vinda de Cristo, pregando, exortando. Sim ou não? Século XIX, século XX, se pregou muito a vinda de Cristo. O século XXI é marcado por sequer lembrar que um dia ele disse que voltaria. Paz e segurança, ó. Aí Jesus falou, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha a expressão, Noé entrou na arca e não o perceberam. Ou seja, estavam tão envolvidos com suas coisas, com a sua vida, que simplesmente eles não estavam atentos a uma mensagem que foi pregada por 120 anos, que haveria de vir o dilúvio. Perfeito? Os irmãos ouvem bem aí atrás? Tranquilo? A chuva não atrapalha não, né? Tá bom. Vamos nos concentrar mais, porque o barulho pode não impedir que ouçamos, mas pode nos desconcentrar. Tá bom? Então o Senhor exorta, dizendo, estarão 2 numa cama. Seria melhor 2, né? 2 pessoas. Porque com essas discussões aí dos gays, qualquer texto é base bíblica agora. Né? Qualquer texto é base. Ah, encontrei mais uma base. Estarão 2 numa cama. 2 o quê? 2 cristãos, 2 servos. Quanto mais você tentar ajustar, vai dar errado. É 2 servos. Não é um servo e uma serva. Mas não tem problema não, mas vamos entender. Irmãos, não se preocupe com essa questão dos gays, não. Você é gay? Tranquilo. E se é, calma. Se não é, fique tranquilo. Se você é, calma. Nem tudo está perdido. Tenha paciência. Não fique olhando, acusando, preconceito. Ore para essas pessoas. Porque essas pessoas são tão carentes quanto eu e você. Em nada diferente. Em nada. Em nada. Absolutamente nada. Entenderam? Sabe o que é nada? É nada. O Evangelho nos traz a concepção daquilo que nós somos em nós mesmos. Somos santificados em Cristo, não é em você. Portanto, nós não entramos nas discussões políticas. Somente o Evangelho. Enfim. Então estarão 2 numa cama, um será tomado e deixado o outro. Nós já dissemos aqui que antigamente se pensava que esse um tomado e o outro deixado, é que o que ficou era o descrente. Lembra disso? Mas não é. Por que não é? Porque Jesus fala assim no final, portanto vigiai, ou seja, você crente, pode ser o que ficou. Então é possível que crentes fiquem. E crentes. Então há essa promessa em Apocalipse 3:10. Há essa verdade, essa promessa na profecia, essa advertência em Mateus capítulo 24. Então quando começa a tribulação, ou pelo menos quando vai começar a tribulação, o que acontece? Tem que acontecer o arrebatamento. Os vencedores têm que ser tirados. Nós estamos falando do 6º selo. E nós vamos ver hoje, se o tempo nos permitir, que toda essa confusão e convulsão, sol, lua, terra, ilhas e céu, acontece em razão do arrebatamento. Mostraremos isso hoje, se o Senhor permitir, se o tempo for possível dentro do tempo, ok? Aí eu comecei a mostrar, bem, se tem que acontecer, observa, capítulo 6, versículo 12. Não está aí o 6º selo? Na sua Bíblia, bem o título, o 6º selo? Sim ou não? Aí, capítulo 8, está lá em cima, ó, o 7º selo? Sim ou não? Ou seja, é dito no 6º selo, vai começar a ira. Escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Não é anunciado no capítulo, no 6º selo, que vai começar? Sim ou não, pessoal? Os mártires não clamaram? Quando os mártires clamam, é como se eles acionassem um botão. Entenda botão?
numa linguagem metafórica, como se ao tocar esse botão, desencadeasse os eventos da grande tribulação, que são os juízos de Deus sobre os homens maus da terra, porque eles mataram os santos ao longo de todas as eras. Como que se acionasse? Não vai saindo, por exemplo, lá no Hades, tem um botão vermelho, que num dado momento os mártires vão cada um com o dedinho junto, não é isso. É como se fosse. O clamor desencadeará, todos esses eventos. Por isso que o sexto selo, dizemos, acontece o arrebatamento dos santos vencedores. O sexto selo é um resultado, ou como que se fossem... Me ajudem aí, tem uma palavra aqui que está me fugindo da mente aqui agora. Os efeitos, como se fossem os efeitos físicos de uma guerra que acontecerá no mundo espiritual. Veremos daqui a pouquinho isso. E aí, para poder sustentar o que nós vamos asseverar, porque é uma asseveração, lembrando que quando se estuda profecias, sobretudo o Apocalipse, você não pode estudar as profecias isoladamente. Isso é um princípio hermenêutico. Por que não? Porque as profecias, elas estão todas amarradas, uma a uma, dentro de um quadro profético muito maior do que a profecia em si mesma. Tanto é que nós construímos primeiramente o quê? A maior de todas as profecias aqui, nas 2 ou 3 primeiras estudos aqui desse Apocalipse. Qual é a maior das profecias? Que constrói um eixo, ou que se fosse uma coluna, onde nós vamos colocando todas as demais profecias. Qual é a profecia? Daniel 9, as 70 semanas. Então, é como um mosaico, você tem que encontrar o lugar de cada profecia. Você não pode apertar e forçar para ela entrar num lugar que não é dela. E ainda que ela se encaixe, ela tem que trazer uma harmonia com as demais. Porque de repente tem uma árvore muito grande no desenho. Vamos pensar metaforicamente, num desenho. Na paisagem tem uma árvore. E aí no meio da árvore tem lá o lugar de colocar uma peça verde, para poder trazer a harmonia com o verde da árvore. Mas você encontrou uma peça que é de uma janela de uma casa, que é do mesmo tamanho, se encaixa perfeitamente nesse espaço. Só que ela não gera uma harmonia com a árvore. O que faz a folha da árvore no lugar da janela e a janela no lugar da árvore? Não tirou uma dificuldade aqui? Temos que ter não somente o encaixe, mas tem que haver a harmonia. Então você tem que buscar entender as profecias dentro do conjunto, não isoladamente. De maneira que quando eu digo que no sexto selo tem que acontecer, alguém pode falar, pastor, mas você não pode falar isso, porque aqui não disse que houve arrebatamento. Eu digo, diz. Não diz, diz. Por que diz? Porque nós estamos lendo o sexto selo dentro do conjunto, não isoladamente. Os irmãos entendem isso? O conjunto me obriga. Eu sou obrigado, eu sou constrangido. Eu não tenho como modificar. Se vai começar a grande tribulação, eu pergunto, onde está o guardar da tribulação prometida em Apocalipse 3:10? Onde está a advertência de Mateus 24, portanto vigiai, porque Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio? Se Noé entrou na arca e não o perceberam, esse entrar na arca, essa salvação provida por Deus para Noé, onde ela ocorre aqui? Vocês estão entendendo? Então, Mateus, Apocalipse, tantos outros textos me obrigam a entender que deve ou deveria ou tem que acontecer aqui o arrebatamento. Aí, quando eu falei, olha no capítulo 6, versículo 12, o sexto selo, vocês olharam? Aí eu disse assim, agora olha no capítulo 8, o sétimo selo. O que tem aqui na Escritura, na providência da Escritura de Deus, entre o sexto selo e o sétimo selo? O que você encontra aí? Ajuda aí, pessoal. O que tem entre o sexto selo e o sétimo selo? O capítulo 7. O
capítulo 7, que temos aí a visão dos 144 mil e a visão dos glorificados. Ó, observa como que Deus, providencialmente, Ele cria um capítulo parentético. Pessoal, vamos se acostumando com o ambiente de academia, viu? Os termos. Começa sexta-feira. Capítulo parentético. O que é o capítulo parentético, irmãos? Abre-se o quê? Entre o sexto e sétimo selo, e fecha. Ele abre e fecha. E quando você abre o parênteses e fecha, o que você coloca dentro? Alguma informação ou alguma explicação. Você quer explicar algo ali. Na verdade, a sequência, você pode pular, se quiser, ó. Se você quiser pular, saltar o parênteses, você pode. Você não vai ter prejuízo na sequência da revelação. Mas o capítulo 7, enquanto um parênteses aqui, entre o sexto e sétimo selo, ele vai nos falar alguma coisa muito importante, que nos ajudará a entender o momento de transição, sexto e sétimo selo. O Apocalipse, ele tem vários desses parênteses. Né? Capítulo 4 e 5 são parênteses entre a igreja e os selos, o fim da era da igreja, a era da igreja e o início dos 7 anos. Capítulo 10, pregado no domingo passado, agora pela manhã, na ceia. Né? É um parênteses entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Está sempre ali uma informação adicional. O que Deus quer nos explicar entre o sexto e sétimo selo, capítulo 7? O que Ele quer nos explicar? Primeiro, Deus quer nos falar o seguinte: pessoal, foi dito no sexto selo que vai começar a grande tribulação, não é? Está dito no sétimo selo que começou, porque as trombetas, o sétimo selo se abre com 7 trombetas. Quando começam a tocar as trombetas, cada trombeta anuncia um juízo. Não são sequenciais, cuidado. Porque as pessoas, ao lerem o Apocalipse, está lendo um livro. Como você lê capítulo após capítulo, né? E João teve uma visão, e a visão tinha que ser didática, do contrário, como é que ele ficaria confuso naquele meio todo? Então é dito, tocou-se a primeira trombeta. O que aconteceu? Aí vi um anjo derramando tal, tocou-se a segunda trombeta, não é assim? Aí você fica imaginando, vai começar a tribulação, aí o anjo, aí um juízo, aí você fica aquele juízo vivendo ali. Quanto tempo? Não sei. 3 meses, 4 meses. Aí, daqui a pouco, outro anjo. A Bíblia não diz que é assim. Assim nós lemos, mas o tocar das trombetas anunciam juízos. E eventos espirituais e sobrenaturais no natural, na terra, nos homens. É o mundo espiritual invadindo o mundo físico. Esse é um grande fenômeno. Por isso nós falamos que é sobrenatural. Porque o que nos separa do mundo espiritual é exatamente esse fato de nós estarmos aqui presos ao mundo físico. Ah, ouvi uma alma. Para de besteira. Para de besteira. Para. O medo faz um gato se transformar num cavalo, pessoal. Eu já vi gente ver gato e falar, é um dragão. E luta com ele a noite todinha. Fica a noite todo arranhado. O que o dragão fez, só que era o gato que estava lutando. É o medo dele, ver coisa. Mas isso não significa que o mundo espiritual não existe, ele existe. E ele vai entrar aqui, ó. Vai haver vai se romper isso aí. Enfim. Então, é dito, vai começar? Vai. Então para, que eu quero dar uma explicação. É Deus dizendo no capítulo 7. Para, que eu quero dar uma explicação. Bem, eu tenho 2 atitudes para com o meu povo. Por ocasião da tribulação. Uma em relação a Israel. Entenda Israel aqui, não como a totalidade plena de todos os israelitas. Isso porque não existe predestinação ou eleição da nação de Israel. Não existe. Assim como não existe predestinação da igreja. Porque, aí agora quem abre o parênteses sou eu. É importante explicar isso. Porque aqueles que não aceitam a soberania de Deus, que Deus elege, predestina, que eles falam, eles zombam, não existe predestinação de indivíduo, isso é loucura. Aí fala, mas não está na Bíblia predestinação? Ele fala, tá,
Mas aí é que você não entende. Aí eles falam assim, Senhor, como é que é? Esse é o meio de quê, gente? Seus bandos de... Como é que é, irmão? Aí ele fala assim, só há a predestinação no Antigo Testamento da nação de Israel, ó, nação, e no Novo da igreja. Sempre coletivamente, ó. Exatamente o que nega o capítulo 9 inteiro de Romanos. Não é um versículo, não, é o capítulo, ele foi escrito para explicar que Deus não tem predestinação com nação alguma. Agora, dentre a nação de Israel, ou dentre os filhos de Israel, ele tem os israelitas que são verdadeiros israelitas, e o que os faz verdadeiro israelita é exatamente a eleição de Deus. Deus elege dentro dos filhos de Israel aqueles a quem ele quer. E aqui, no capítulo 7, a primeira providência, sela na testa. Tem um anjo que traz um selo do Deus vivo. Não é o selo do Cordeiro e nem é o selo do Pai. É o selo do Deus vivo para selar na fronte aqueles a quem ele quer. Então ele vai selar 144 mil das tribos de Israel. E qual é o objetivo disso? É para que, passando eles pela tribulação, eles não sejam tocados pelos juízos, porque eles vão ser apertados, perseguidos. As nações vão espremer Israel. Eu me lembro uma vez que a minha mãe teve um sonho com uma pessoa, e ela contava para a gente, aquilo era muito, porque a gente era tudo menino, né? Que ela sonhou com uma pessoa, disse que Deus, parece que 4 homens torciam essa pessoa, torcer, lembra assim? Torcer, a gente ficava, como é que pode ser isso, né? Torcer uma pessoa. Aí depois essa pessoa passou por uma situação em que a sua circunstância, ainda que intocado pelas pessoas, era como se ele estivesse sendo torcido. Sabe quando você está sendo torcido? Entenda isso psicologicamente. Aquela angústia. Então, o povo de Israel, usando essa linguagem da irmã Júlia, será torcido. Eles vão sofrer tanto. Esses aqui selados. O sofrimento deles é tamanho que eles vão chegar ao desespero. Mas eles não podem morrer. Eles têm que chegar vivos. Lá no Monte das Oliveiras. Eles têm que chegar lá. Para que eles possam chegar no ápice do desespero, quando então o Espírito Santo agirá sobre eles. É o espírito de súplica e de graça. E aí eles vão lembrar dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, das alianças, das promessas de Davi, de Salomão, do templo, dos sacrifícios, da lei, dos profetas. E aí eles vão se lembrar que eles são povo de Deus, ó. Porque hoje eles não estão entendendo isso ainda. E aí não tendo socorro, nem para a direita, nem para a esquerda, nem à frente, porque está vindo os exércitos do anticristo, nem atrás, porque tem as montanhas, nem para baixo, porque não são avestruzes. Aí então só tem um lugar para onde dirigiu o olhar, que é os céus. Aí, como eles se lembram de tudo, porque o Espírito Santo os fez lembrar, eles vão clamar por Yahvé, cumprindo-se o que Jesus falou em Mateus capítulo 23, lá no último versículo, né? Desde agora não me vereis mais, até o dia em que vireis a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Tem um encontro marcado. Quando eles clamarem, aí desce Yahvé. Mas eles percebem que o Yahvé que desce tem marcas de cravos nas mãos. Que coisa maravilhosa, né? Aquele que foi outrora chamado de maldito, agora será dito a respeito dele, bendito o que vem em nome do Senhor. Por isso que eles têm que ser selados. A prova está no capítulo 9. Veja, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. Ponto final. Aos homens que. Muita atenção a isso, viu? Aos homens que. Não é a qualquer homem.
aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então esses que têm, eles não serão mortos, não serão tocados, mas serão exprimidos. Ok, pessoal? Aquele que perseverar até o fim é o mesmo que aquele que passar ou passando pelo tempo da grande tribulação e referindo-se aos judeus, não a outro povo, que chegar até esse fim será salvo. Está de acordo com Atos capítulo 2, quando Pedro diz, olha, esses homens não estão bêbados como estáis pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que acontece? É o que foi dito por meio do profeta Joel. O que acontece é o que foi dito. Aí Pedro começa dizendo, e acontecerá, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, o que acontece é esse derramamento. Aí Pedro continua a profecia, e haverá sinais no sol, na lua. Olha como essa era do derramamento do Espírito se estende até esse tempo final. Haverá sinal no sol, na lua, em cima nos céus, embaixo na terra. E acontecerá que todo aquele, e está pregando para um grupo de judeus, vindo de todas as nações debaixo dos céus, mas homens judeus, piedosos, judeus. Todo aquele que invocar nesse último dia o nome de Yahvé será salvo. Lembrando que quando Joel disse lá em Joel 2, 28 a 30, todo aquele que invocar o nome do Senhor, leia na sua Bíblia depois, será salvo. Senhor é letra maiúscula, tudo caixa alta. Porque Joel tinha no seu entendimento pela revelação e inspiração do Espírito Santo, Yahvé. Quando então Pedro fala em todo aquele que invocar o nome do Senhor, que ele repete a profecia de Joel, esse Senhor já não está mais todo em caixa alta, está só com um S maiúsculo. Porque o Senhor do Novo Testamento, que não é outro do Antigo, é o mesmo, porque há um só. Há um só Deus, há um só Pai, há uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Não há dois, não há um do Antigo e do Novo, é o mesmo. Só que esse Senhor do Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, Senhor é sempre Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é Yahvé, não é outro. Espetacular, né, queridos? Bem, aí Pedro fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está falando da salvação dos judeus nesse tempo final. Por isso, atenção, é que ao começar a grande tribulação, o Senhor sela os judeus que passarão por ela. Versículo 9, olhe na sua Bíblia. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Atenção. Aí o que nós falamos aqui, e chegamos no ponto inicial dessa reunião, que eu falava a respeito da dúvida do irmão, que pode ser sua também. Aí nós falamos, pois é, o capítulo 7, enquanto um capítulo parentético, é como que uma explicação. Vai começar a tribulação? Vai. Então Deus tem uma providência para os judeus eleitos, sela a fronte. E Ele tem uma providência para aqueles que são seus, mas que não são judeus. Os judeus vão ter o selo para permanecer intocáveis na grande tribulação. E aqueles que não são judeus? E você, que não é judeu? Aí ele tem uma saída na sua economia. Qual é? Será guardado da hora. Você será arrebatado, caso você tenha guardado a palavra da perseverança de Jesus. Por isso que é dito aqui, que ele falou assim, eu vi uma grande multidão, onde? Diante do trono, com vestiduras brancas e palmas nas mãos. As palmas, irmãos, é um tipo de talo, uma planta, é um talo comprido com várias flores. Já viram palmas? Você pode comprar palmas, vende palmas, fazer arranjo de casamento. As palmas. Por que eu falo assim? Porque tem gente que confunde palmas nas mãos, aí pensa que eles estavam batendo palma lá.
palmas nas mãos não é batendo palmas. Essas palmas é o símbolo de vitória. Símbolo de vitória. E vestiduras brancas é o símbolo da aprovação de Deus. Não é de santificação, que eles não assistiram televisão. Não, é porque eles recebem a vestidura branca como símbolo da aprovação. Foram aprovados, por isso estão lá diante do trono. Então, nós falamos, bem, nós temos assegurado pelas profecias, Apocalipse 3:10, Mateus capítulo 24, e também aqui esses vencedores, palmas nas mãos, vestiduras brancas aprovadas, não passam pela tribulação, por isso eles são vistos lá, ó. Quando diz, vai começar, sela estes e os outros já estão diante do trono. Eles foram ou não foram para lá? Como é que eles estão diante do trono? Como é que eles estão diante do trono? Não houve aqui o arrebatamento, não, queridos? Sim ou não? Eu sei, mas vamos na lógica do momento. A gente vai trazer os questionamentos que o irmão, inclusive, trouxe. Eu vou trazer para os irmãos. Tudo que o povo me questiona, eu trago. Não escondo nada de ninguém. Pra você poder pensar também. Pessoal, como estes estão diante do trono? Como é que eles foram para parar lá? Aí tem uma explicação. Não, porque quando o crente morre, ele vai para a glória. Ele vai para Jesus. Não é? Aí vem uma teologia esquisita. Que diz que quando Jesus morreu, ele pegou uma parte do Hades. Uma parte. O paraíso. No Hades não tem o paraíso, não tem o abismo e o lugar de tormento. Aí diz que ele pegou o paraíso e levou consigo para o céu. Já ouviram disso, né? Interpretação que se dá de Efésios 4. Quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Aí ele levou. Levou o quê? O paraíso. Então, nesse paraíso estava quem? Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Está todo mundo. Portanto, está todo mundo aonde agora? No céu. E quando a mãe do irmão Ademar faleceu há um mês, a mãe do irmão Nivaldo há um mês, menos de um mês, não sei. Foram para onde? Para o céu. Então aqui, ó, está lá na frente com palmas nas mãos, vestido branco. Vamos pensar isso, irmãos. Vamos pensar isso. Parece bonito, né? Mas quando diz levou o cativo, o cativeiro. Se é verdade que esses irmãos que assim interpretam desconhecem uma figura de linguagem chamada metonímia, em que se toma o objeto pela coisa, por exemplo, a coroa portuguesa, a coroa inglesa estará no Brasil durante a Copa. A coroa vai estar aqui, uma coroa? A coroa inglesa estará aqui? Estará ou não estará? Com certeza. Com certeza. A coroa estará. Mas quem é essa? Que coroa é essa? É a coroa. É a coroa? É porque a rainha é uma coroa? Vocês estão entendendo, pessoal? Figura de linguagem. A coroa inglesa quer dizer a rainha. Levou o cativo, o cativeiro, quer dizer os prisioneiros. Certo ou não? Ele não levou o paraíso. Irmãos, isso é fora de lógica. Levou o paraíso e colocou debaixo do trono dele. Dizem, porque não conhece, ou conhece, é lógico que conhece. Até parece que nós somos um sabichão. Todo mundo sabe disso. Só que não aplica conhecimento, não aplica. Aí segue a linha tradicional, né? Levou o paraíso. Não, se eles querem tornar isso tão literal, o cativeiro, meu irmão, tem 3 departamentos, tem que levar tudo para lá. Não é só uma parte dele. Então ele levou cativos. Ele levou cativo aqueles que estavam cativos. Pastor, então ele levou pessoas que estavam presas no Hades? Abraão estava preso no Hades? Sim ou não? Abraão morreu? Ele foi para onde quando morreu? A alma dele. Então, e lá ele podia sair de lá? Então ele estava prisioneiro. O Hades é uma prisão.
O próprio Cristo foi feito prisioneiro da morte. Como vida, ele foi feito prisioneiro. A vida foi presa. Mas como ressurreição, porque eu sou a ressurreição e a vida, ele é uma coisa e a outra. Como vida, ele é aprisionado. Como ressurreição, ele vence a morte. Porque a ressurreição não é diferente da vida, senão a vida em movimento e em reação contra a própria morte. Amém? Então, quem foi? Então ele levou Abraão, Isaac, levou cativo os cativos. Seria mais ou menos assim, né? Então estaria certo que ele levou Abraão, Isaac. Esses aqui estão aqui porque quando Jesus morreu, levou os que estavam lá. E agora os que morrem depois da morte de Cristo não vão para lá, vão direto para o céu. Seria isso. Essa é a ideia deles. Mas será que a Bíblia como um todo concorda com esse pensamento? Vocês estão entendendo que eu estou levantando aqui uma situação e eu estou querendo explicar para os irmãos? Vocês estão entendendo? Quem não está entendendo? Não estou entendendo nada. Todo mundo está entendendo. Então, eu quero ler 2 textos da Escritura. Um na prática, outro na doutrina, que declara que eles não estão lá, no céu. Primeiro, Atos, capítulo 2, versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Em que contexto? Versículo 34. Porque Davi, diz, porque Davi, não, Davi subiu. Davi subiu. Quando Jesus ressuscitou, ele não levou Davi com ele, não? Para a glória? Levou. Ele não levou cativo o cativeiro, não, irmãos? Levou ou não levou? Levou ou não levou? Quem são dos que levou? 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Quem são dos que não levou? Outra meia dúzia. Os demais falam assim, eu sou besta, vou ficar aqui na minha, eu não sei de nada, estou aprendendo. Tá bom, irmãos. Davi foi ou não foi? Davi foi ou não foi? Davi subiu ou não subiu aos céus? Subiu, Lourdinha? Você falou que ele subiu. Quando eu perguntei dos que não subiu, dos que subiu, você levantou a mão. E subiu? Você mudou de ideia? Continua? Ele subiu ou não subiu? Mas por que você levantou a mão quando foi assim, dos que subiu? Hã? Então Davi subiu. Acho que agora ela quer me confundir. Tá bom, queridos? Se alguém perguntar, Davi subiu aos céus, você fala assim, rapaz, sabe que eu não sei? Deixa eu perguntar para quem sabe. Vou perguntar para Pedro, que Pedro sabe mais do que eu. Eu não sei, eu não estava lá, não sei. Davi, Pedro esteve com Jesus. Deixa Pedro responder. 2:29. Melhor, 2:34. Porque Davi subiu aos céus. Irmãos, qual é a dificuldade, queridos, de você ler Davi não subiu aos céus e responder? Se a Bíblia diz que ele não subiu, ele não subiu. Ora, é por isso que está assim, do jeito que está aí, irmãos, aí fora. Ó. A Bíblia diz, não subiu. O povo diz, subiu, porque Deus me mostrou em sonho. Davi não subiu aos céus. E quando Pedro diz que ele não subiu, já havia, no mínimo, 50 dias que Cristo havia ressuscitado. E 10 que ele havia sido assunto aos céus. E Davi não havia subido. Quando Pedro argumenta esse texto aqui de Davi, ele argumenta para provar duas coisas. Primeira,
Quando diz que a minha alma não permanecerá no Hades, e nem meu corpo verá corrupção, primeira coisa que ele quer falar, Davi está lá no Hades e o seu corpo foi comido. Mas como é que Davi continua lá e seu corpo foi comido? E ele está lá até hoje, ele não subiu aos céus, se ele disse isso? É porque ele falava profeticamente a respeito de outro, e não de si mesmo. Então a primeira coisa, Davi está lá, ele não subiu, ele continua lá no Hades. E Jesus é que subiu. E não subiu a alma e o corpo separado. Não, subiu em ressurreição. Quantos forem para a glória, não vão só alma, vão em ressurreição, em glória. Corpo glorificado. Até porque entrar na glória subtende-se ou presume-se, não, afirma-se para a Escritura que significa o corpo em glória. Leia 1 Coríntios 15. Esse corpo corruptível será incorruptível, o que é mortal será imortal. Não é isso que diz lá? Então Davi não subiu. Aqui Pedro está declarando que não é doutrina. Ele está falando, não, Davi não subiu. Quem subiu foi Jesus em ressurreição. Mas o outro texto que vai acabar de fundamentar que os santos não estão lá, esse é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Agora aqui é o seguinte, olha o contexto, olhem para mim. A igreja de Tessalônica foi uma das primeiras igrejas do apóstolo Paulo, estabelecida por ele, e uma igreja que estava sofrendo muitas perseguições. Uma igreja que teve muitos mártires, ali no primeiro século. Muitos irmãos morriam, martirizados, tal. E aquela igreja era uma igreja que tinha a igreja primitiva, do primeiro século, ela tinha uma expectativa muito grande concernente à vinda de Cristo. Certo, irmãos? Expectativa muito grande. Guardava, queria. Só que ela também estava sofrendo uma invasão de falsos mestres, ensinando coisas erradas para a igreja. Tanto é, que não estou mentindo, que na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, olha o que se diz aí, ó. Aos Tessalonicenses, da mesma igreja. Ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, fala-se aqui de quê? Da vinda e a nossa reunião com Ele. Ou seja, quando é que o crente vai encontrar-se com Jesus? Olha. Está entendendo, irmãos? Olha o ponto. Nós vos exortamos, versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Olha, quer por espírito? O que quer dizer quer por espírito? Irmãos, concernente à segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, atenção, nós vos exortamos, é uma exortação, para que você não possa ficar perturbado, essa é a palavra mais prática e clara aqui para nós, devolver a nossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer seja por espírito, alguém que diz, eis que eu falo convosco, meu servo, trazendo a mensagem como se fosse um espírito falando. Está entendendo? Não, mas eu estou assim porque Deus falou. O espírito desceu lá no irmão lá e estava lá, espritado. Não se preocupe. Pode descer o espírito que for. Para de besteira. Continua. Quer por palavra, um grande mestre falou isso. Para. Fica perturbado. Pode ser espírito, pode ser um mestre, um bom pregador. Quer por epístola. Nós recebemos uma carta, uma epístola, uma missiva. De quem? Do apóstolo Paulo. Ou do apóstolo Pedro. Olha o que diz. Quer por epístola, como se procedesse de nós. Como se a carta fosse nossa. Não foi minha, não foi de ninguém. Tem gente por aí escrevendo carta no meu nome. E ensinando heresia. Está aqui, irmãos, ó. Concernente a quê? Concernente a quê? A vinda de Jesus Cristo e a nossa... Não fique perturbado. O que significa isso aqui?
que a igreja de Tessalônica tinha um problema. Os irmãos estavam se perturbando em relação a quê? A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Aí, coisa mais interessante. É só ler que a gente entende. Então, os irmãos estavam sofrendo um problema de uma invasão de falsas doutrinas concernentes a quê? A vinda de Cristo e a nossa... Eu quero saber que tipo de falsa doutrina era essa. Aqui em Tessalonicenses. E eu quero saber como é então. Se não é desse jeito, como é que será então? Vamos ler? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Irmãos, quem está perdendo esse estudo de quarta-feira, está perdendo a sua vida. Porque esse estudo nós estamos tratando de coisas muito, muito fortes. Muito fortes. Verdades muito fundamentais. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então veja, por que estava tendo tão sucesso os espíritos, as cartas, as palavras? Por que estava tendo tanto sucesso? Porque o povo estava tão perturbado. Porque os irmãos não tinham conhecimento. Ignorante. Aí quando o Espírito fala, o irmão acredita, porque não tem conhecimento. Se tiver conhecimento, fala: para de ser besta, Espírito. Você pensa que eu penso que você é o Espírito Santo? Se você fosse, ele não falaria desse jeito. Seu Espírito ruim. Pode falar. Não tenha medo. Não tenha medo. Se não falar de acordo com a Escritura, meu irmão, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Opa! Então, um aspecto particular em relação à vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele era em relação aos que morreram. Certo? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Os que não têm esperança se desesperam diante da morte dos seus falecidos, ok? E os irmãos aqui também estavam se desesperando em face dos seus falecidos. Por que será? Porque havia algumas mensagens sendo ministradas que geravam dúvidas em relação ao destino daquele que morreu, em relação a Cristo, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Continue para você ver. Pois, se cremos, você tem que crer nisso, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que? Assim como Jesus ressuscitou. Olhem para mim por um momento, irmãos. Vamos imaginar Jesus saindo do Hades, no momento da ressurreição. Assim como ele ressuscitou. Aí Pedro vai dizer que ele conheceu os caminhos da vida. Porque o sentido Hades, trono de Deus, é o caminho da vida. Porque o sentido trono de Deus, inverso, descida pela encarnação e pela morte para o Hades, é o caminho da morte. Ele desceu, esvaziou-se, se fez homem, morte de cruz, as regiões mais profundas da terra. Agora é o inverso. Entende? Agora é o inverso. Esse, como ele ressuscitou, trará, ou trouxe. Assim como ele percorreu esse caminho de ressurreição, sentido Hades, trono de Deus, os que morreram em Cristo percorrerão semelhantemente o mesmo caminho. Não diz trouxe, diz trará. Ok? Nós temos que respeitar isso. Vamos continuar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. E aqui tem mais uma prova de que a palavra do apóstolo, ou dos apóstolos, não são palavras dos apóstolos, são palavras do Senhor. A palavra apostólica não está numa posição de inferioridade à palavra de Cristo, como querem alguns. Tá? Como querem acreditar. Não, você vai acreditar em Paulo, é só os evangelhos. Não vai fazer pessoal os evangelhos, é Jesus. É só que os apóstolos
É Jesus. Nesse sentido, da sua palavra apostólica é a palavra do Senhor. Continuemos. Nós, os vivos, olha o esclarecimento. Os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ou seja, não haverá aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda. Nós, os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, um ponto que estava sendo pregado que era mentira. Que os mortos, eu penso assim, que fosse alguma coisa nesse sentido. Não, eles serão salvos sim, mas é possível que eles tenham um certo prejuízo porque são mortos. Então, parece que os vivos eles teriam um privilégio maior porque estão vivos em relação à vinda de Cristo e nosso encontro com Ele. Então, quem sabe os vivos iriam e teriam um desfrute, uma coisa, que os mortos, porque são mortos, seriam privados. Diz, não, nós os vivos, de modo algum, iremos primeiro do que os mortos. Ou seja, me parece que a heresia daquele tempo era a heresia inversa à do nosso tempo. Naquele tempo, parece que colocaria os vivos para irem primeiro. Hoje, não, os mortos já foram, nós estamos aqui, ó. Estão entendendo? Hoje diz que os mortos em Cristo já foram. Está falando, não, de modo algum. Os vivos precederão. Ó, você não sabe o que é preceder, não sabe? De modo algum precederemos os que dormem. Aí ele explica, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá. O Senhor mesmo descerá dos céus. E aí? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a ordem dos acontecimentos é: primeiro ressuscitam-se os mortos. E nós, os vivos? E nós, os vivos? Depois, primeiro eles ressuscitam. Ou seja, eles vão sair de onde estão, receberão de volta seus corpos, porque a alma não vai sair por aí perambulando, alma penada. A alma não está penando, ela está guardadinha, aguardando, não tem espírito voando em lugar algum, está no Hades, no paraíso. Ela vai ter que pegar o corpo dela de volta, é a ressurreição, não é outra coisa. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, cuidado com essa expressão, os que ficarmos, viu? Porque já houve que dissesse que os que ficarmos quer dizer, porque também tem crente que vai ficar na grande tribulação. Não é esse o assunto. Os que ficarmos quer dizer, porque os mortos foram, os vivos ficaram aqui na terra, poxa. Entendeu? Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Entenderam? Alguma dúvida? Estão com dúvida? Como é que vai ser a vinda de Cristo e o nosso encontro com Ele? Os mortos em Cristo já estão se encontrando com Ele, vai morrendo e se encontrando? Porque se nós, os vivos, não precederemos os mortos, o contrário também é verdadeiro. Porque primeiro eles ressuscitam e então nós, juntamente com eles, encontraremos o Senhor nos ares. E assim, uma vez encontrado, estaremos para sempre com o Senhor. O sentido da frase estaremos para sempre não quer dizer que a partir de então não exista disciplina, não tem um reino milenar, que uns vão reinar, outros não vão. Quer dizer, a morte nunca mais, porque o assunto aqui é a morte, nos separará. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga para os irmãos que os mortos na hora certa vão ressuscitar e vão se reunir conosco para que juntos possamos encontrar com o Senhor. O encontro com o Senhor será num momento só, vivos e mortos juntos na mesma hora. Portanto, eles não foram ainda. Pastor, então o que quer dizer levou cativo o cativeiro? Aí nós, ao estudarmos a Escritura, você tem que procurar o contexto do texto. O contexto do texto. Você lê o livro de Efésios, lê o capítulo 4, lê o capítulo 3, lê o capítulo 2, vai lendo. O que você vai encontrar lá?
E ele nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ou não? Efésios 2 diz isso, irmãos. Atenção, pessoal. Eu vou acabar agora, calma. Um dia, então vamos ler. Então. Já que os irmãos querem ler, vamos ficar assim calados porque estão querendo ler. Capítulo 2, versículo 2. Versículo 5 em diante. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou melhor, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois, e juntamente com Ele. Então, quando Cristo ressuscitou, juntamente com Ele, certo? O que aconteceu? Nos ressuscitou. Versículo 6. E juntamente com Ele nos... Quem é que foi ressuscitado com Ele? 4 pessoas. Os demais, eu farei um apelo no final, para saber se você quer aceitar Jesus. Queridos, você foi ressuscitado, se você creu no Evangelho, para. Ah, então nós ressuscitamos com Cristo? E você tem medo da morte? Você não morre mais, você ressuscitou. Porque a morte do crente é sono, não é morte. E não somente Ele nos ressuscitou, mas também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está sentado agora? Todos os homens, não, por causa do pecado, não eram cativos do pecado e da morte? Éramos ou não? E então Ele não te ressuscitou? E não te levou com Ele para os lugares celestiais? Então Ele levou cativo os cativos. Isso mais uma prova. Outrora éramos cativos do pecado e da morte. E Ele nos libertou do pecado e da morte, para nos constituir os seus cativos. Ele levou o cativo. Você é cativo. Você é servo. Para com esse negócio, eu sou livre. Não, você é livre em Cristo. Mas você é servo dele. Usar sua liberdade para dizer que você não tem Senhor, isso não é evangelho. O evangelho é confessar a Cristo como Senhor. Somente isso é evangelho. Ah, quem quer aceitar Jesus? Não, ninguém quer aceitar Jesus. Quem reconhece a Cristo como Senhor e quer declarar com os lábios, Jesus é o Senhor, não somente do universo, mas sobretudo da minha vida. Isso é evangelho. Outra coisa, campanha, cura, dinheiro, nada disso. Pode esquecer, passar o rodo, serve para nada. Só para ganhar dinheiro, ó, do povo. Então é isso que quer dizer levou cativo o cativeiro. Portanto, Apocalipse no capítulo 7, a partir do versículo 9. Como essa grande multidão foi parar lá? Se eles não foram ainda, e nem nós. Hã? Como, pessoal? Olhem para mim. Vamos encadear o pensamento. Quinto selo, clamor dos mártires. Sexto selo, houve uma convulsão e confusão no sistema, nosso sistema solar, na Terra, e o Sol, Lua e tal, estrelas e terra e ilhas e tudo, balançou tudo aqui e tal. E diz, começou a ira. Aí eu falo, abre um parêntese aí. Eu quero explicar uma coisa. Os judeus escolhidos vão ficar na terra. Sela aí, os escolhidos, para não morrer. E os crentes em Cristo Jesus sobem para diante do trono de Deus. Está aqui, ó. Eu estou enganando vocês? Está aqui, ó, eles estão aqui. E eles não foram para lá de moto, nem de avião, nem de escada, arrebatados. Aí vem o problema. Aí o irmão fala, pastor, entendi, perfeito. Pastor, encaixa tudo direitinho, é tudo encaixadinho. Só tem um problema, ó. Vou tentar responder isso em 5 minutos agora. O problema é que o texto, aí às vezes a pessoa, ao ler assim, a gente fala, poxa, será que interessante, né? O texto tem resposta para tudo. Ó, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes, e para que não fique estes solto, isolado, tal, aí vem uma explicação. Que se vestem de vestiduras brancas, ó, esse grupo diante do trono, quem são? E de onde vêm?
Não é boa? Não é boa? A Bíblia não é boa? Fala a verdade. Vocês não gostam da Bíblia, não, gente? Gente, eu fico lendo a Bíblia assim, eu fico rindo, igual um bobo. Porque ela é muito clara. Aí diz aqui na minha versão, na versão que eu tenho aqui na minha mão. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então, ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Até aí tá bom. Pastor, você disse que esses aqui que estão diante do trono, eles foram livrados da grande tribulação. Aí o texto diz que eles vêm da grande tribulação. Aí agora chocou tudo. Aí não dá. Você fez um arranjo tão bonito e colou, beleza. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, opa, calma. E agora? Vocês estão entendendo ou não, queridos? E aí é aqui aonde o negócio complica, né? Porque aí a mentira não pode permanecer. O engano não pode. Diante do texto, pode? Aí a primeira coisa que eu respondi para o irmão, estes que se vestem de vestiduras brancas, vêm da grande tribulação. Não está escrito aqui? Então você não pode dizer o contrário. Não diga o contrário. Não diga. Nós aprendemos aqui, não diga o contrário. Sua resposta é sempre o que está escrito. Agora veja, nós temos em nossas mãos o quê? Sexta-feira vamos tratar desse tipo de assunto aqui, viu, irmãos? Nós temos aqui o que nós chamamos de quê? De Bíblia. Ok? Bíblia é um conjunto de livros. Portanto, nós temos 66 livros. Agora, nós temos também aqui nas mãos uma versão. Você não sabe o que é versão? Vamos colocar em outra ordem. Os livros sagrados, Escritura, foram traduzidos, não foram? Para muitas línguas ou não? E ao serem traduzidos, chegou a tradução em português. Ok? E ao chegar a tradução em português, essa tradução, ela se multiplicou em muitas versões. Versão revista e corrigida, versão revista e atualizada, versão contemporânea, versão na linguagem de hoje, versão internacional. São dezenas de versões. Na medida que os homens fazem suas versões, eles mudam. Querem uma prova disso? Alguém tem aqui uma versão corrigida? Levanta a mão. Corrigida? Então, por gentileza, você que tem a versão corrigida, lê a sua Bíblia aí, irmão Dourado. Bem alto. O versículo 14. Pausa. Estes são os que vieram? Estes são os que vieram de grande tribulação. É a dele. Alguém mais diz de grande? A sua também diz de grande? Tem outra que diz aqui de grande? Não? As três Bíblias aí, as três versões são, salvo engano, corrigidas. As demais diz da grande tribulação. A sua diz o quê, Lucas? De grande? Irmãos, tem diferença entre de grande tribulação e da grande tribulação? Não? Não tem? Vamos entender. O que é esse vocábulo da? Não existe esse vocábulo a priori na língua portuguesa. Não existe. Da. Existe por contração. Quando dois vocábulos, eles se fundem. Aí forma o da. Da é o de, preposição, mais artigo a. Ok? Preposição mais artigo a. Quando se fundem duas letras a preposição mais a artigo, você tem que sinalizar com aquele sinal contrário assim, ó. É chamado sinal grave, que indica que houve ali crase. Que crase não é o sinal, é fusão. Portanto, de e a da tem ali o quê? Não. Confusão. Fusão. Certo? Vai mostrar como é que as palavras, os vocábulos se juntam às vezes. De mais a, da. E dela. De mais ela. Dela. Nisto. Em mais isto.
São essas coisas que acontecem, essas preposições, vai fundindo com pronome, vai fundindo com artigos. Portanto, o A da grande tribulação, ele traz o artigo A, não traz? Artigo A é um artigo definido ou indefinido? Seria, no caso, qualquer tribulação ou alguma em específico? Portanto, da grande tribulação quer dizer dela, da grande, um específico. Mas, de repente, a outra versão diz, não, aqui não é da grande, é de grande. Tem o artigo definido? Generalizou. É qual tribulação? Nenhuma em específico. Aí, então, nós estamos agora diante de um problema. Você tem que decidir se o texto quer dizer da grande ou de grande. E aí eu não sei se a dele está certa e a minha é errada ou a minha certa, a dele é errada. Como resolver esse problema? É só o conjunto que vai dizer. Os irmãos entenderam que nós vamos ter esse tipo de situação? E o querigma vai ajudar muito nisso? Não tem original. Não tem. Quando você fala assim, os originais. Cadê o original? Está com quem? Está na casa de quem? Não tem original. Se perderam, aí o Vaticano diz que o que tem lá é original, e ninguém pode ler, ninguém pode pegar. É uma coisa que... E Deus sabia disso?